Olá, pessoal. Vou tentar aqui ser o mais breve possível com vocês. Vou falar um pouquinho sobre redação dissertativa argumentativa, que é o que cai aí em vários concursos, e vou tentar ser o mais breve, como eu já falei, e tentar aí ajudar vocês com algumas dicas para vocês aí estarem craques e perderem o medo da redação, tá bom? Então, eu coloquei aqui uma apresentação de slides para vocês, para ficar mais fácil, para que a gente possa aí ter um visual, né? Só a gente falando, eu acho que é meio monótono, o vídeo fica meio chato, tá bom? Então, trouxe para vocês aí, ó, o esqueleto de uma redação. Então, pessoal, a redação geralmente ela tem 3 parágrafos, tá? Nós temos aí o início, que é a nossa introdução. Nós temos aí um parágrafo demonstrativo. Aqui está falando de 4 parágrafos, mas acho que 3 é mais do que o suficiente. Mas se vocês precisarem de mais um, acho que 4, né, é o ideal aí também. Então, nós temos o parágrafo para a gente desenvolver aí, 2 parágrafos para a gente estar desenvolvendo os nossos argumentos, tá bom? E nós temos o 4º parágrafo, que é o parágrafo de conclusão. Eu vou disponibilizar esse material para vocês, tá? Vou deixar aí para vocês os slides, para vocês verem um pouquinho com mais calma, ou quando quiser rever a aula aí. Então, o primeiro parágrafo você traz, quando a redação traz, ela traz um enunciado para a gente. Geralmente, eles não colocam o conhecimento, né? Até para não facilitar a nossa vida. Muito chato, devia facilitar mais. Mas, enfim. Então, eles aí vão trazer algumas coisas que são de conhecimento gerais, o que está bombando na mídia. Durante a aula aqui, eu vou trazer para vocês 3 exemplos, tá, gente? De coisas que eu sei aí que está bombando na área da educação. Então, o primeiro, você vai afirmar, então, no primeiro, na introdução, o que você vai colocar lá? Se você concorda com o que está sendo colocado no enunciado ou se você discorda. No segundo e no terceiro, você vai ter que colocar os seus argumentos, porque dissertar é falar, mas falar como? Falar com argumentos. Então, a gente tem que procurar ao máximo, evitar ao máximo aí, pessoal, colocar dados, tá? Dados similares, dados que vocês acham que precisa ser colocado. Não, porque a possibilidade de você errar esses dados é muito maior. Uma vez que você vai estar bem nervoso no dia da prova, é bem complicado mesmo. Então, vocês podem estar aí bem nervosos no dia de ter que aí escrever a prova. Eu sei que a gente não dorme bem, a gente não come, a gente fica preocupado, coisas que são normais aí do nervosismo. Então, o ideal é que vocês não coloquem os dados, a não ser que apareça. Se aparecer no enunciado, seria legal vocês colocarem conforme o enunciado vem trazendo tais informações, eu concordo, eu discordo, e aí faz essa descorreção ou essa correção que vocês acreditam que seja interessante colocar. E aí vocês vão ter os seus argumentos. Essa parte é a parte essencial, tá, gente? Por quê? Nos argumentos é que aquele que estiver corrigindo a banca, né, que estiver fazendo a correção da sua redação, é a partir do desenvolvimento de argumentos que ela vai ver qual é o seu nível de domínio do assunto. Se você domina pouco, se você tem um domínio mais ou menos, ou se você tem um domínio profundo sobre determinado assunto, se você está antenado o tempo todo. Então, o importante é que você fique ali no mediano, nem nada, nem reproduzir, né, estereótipos, o que está aí, nem reproduzir falas preconceituosas, nem reproduzir fake news, que é isso que eles não querem. E também não aprofundar muito no assunto, dizer que você é expert no assunto, que vai parecer aí que você meio que decorou. Então, é legal você ficar aí meio que no mediano. E a conclusão, você vai voltar lá para a introdução. Você volta reafirmando aquilo que você falou ali em cima. Concluo que isso eu aceito, que isso está certo, que isso é fator determinante. Conforme os exemplos que eu vou dando aí, vocês vão ver nas palavrinhas mágicas que eu vou colocar aí para vocês. Aí, vou colocar aqui o próximo slide. Acho que ele carregou, né? Deixa eu ver se é igual. Só para mim ter uma noção aqui que eu quero que ele carregue. É isso mesmo, os slides, eles são os mesmos, tá bom? E aí, ó, eu vou trazer um exemplo para vocês. Um assunto, pessoal, que está muito na mídia aí, ultimamente, é falando sobre inteligência artificial, tá? Aí a AI, IA na educação, é isso, IA, inteligência artificial, a IA é em inglês. Vai trazer para vocês aí um pouquinho, eles têm uma séria discussão sobre as implicações da inteligência artificial na educação. Então, eu trouxe um enunciado, eu vou ler, vou me aproximar aqui, tá, gente? Porque para mim tá bem pequeno. Não sei se para vocês aí tá um pouquinho maior, mas para mim tá bem pequenininho. Mas como eu vou disponibilizar o material, vocês vão conseguir ver melhor.
Então, ó, a aplicação da inteligência, eu estou lendo o slide, tá, galera? A implicação da inteligência artificial na educação permite aprimorar o aprendizado, auxiliar os professores a promover uma gestão mais focada e ágil. Agora, o desafio é como trabalhar a inteligência artificial dentro e fora da sala de aula, na sua e desfrutar dos benefícios a longo prazo. Então, o que eles trazem na redação? Eles trazem um enunciado, eu trouxe um enunciado curtinho, mas é mais ou menos isso. Eles vão falar um pouquinho sobre o assunto, e aí no finalzinho eles vão colocar mais ou menos assim, ó. Considerando que o texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca deste tema. Então, o tema está aí posto, a gente vai falar sobre inteligência artificial. O que é importante, se vocês tiverem esse tema, para vocês ficarem ligados aí, né? Que a inteligência, aí eu coloquei algumas implicações éticas, tá? Que aí aparece aí na mídia como discussão que apareceu para vocês. E apareceu para mim também durante a minha pesquisa aí. A inteligência artificial é melhor em várias atividades? É a melhor opção em várias atividades? Então, é um ponto que você pode colocar. Bom, a inteligência artificial, ela é relevante para tais situações, mas ela não é relevante para todas as situações, uma vez que a inteligência artificial ainda não lida com sentimentos. Então, nós temos muitos problemas socioemocionais dentro da escola. Então, é importante que seja mais uma ferramenta para nos auxiliar e para nortear o nosso trabalho do que realmente só ficar na inteligência artificial. Jogos é muito legal para as crianças. Tem aí uma questão sobre gamificação, que é bem interessante, que tem como prática aí regras, combinados, e é um artifício que interessa muitas crianças, né, durante as aulas aí. Então, é importante que eles tenham, mas é que eles não precisam aparecer em todos os momentos. Aí nós temos aí também outra questão, né? Nós temos a questão que a inteligência artificial, ela tirou muito emprego, porque ela automatizou muito o sistema. Porém, ela vem criando novos empregos. Então, a educação, ela precisa estar atrelada, porque a gente está não preparando para a vida, mas a gente tem aí uma relação de que a gente está instrumentalizando, a gente está fornecendo ferramentas para que este aluno possa ter aí também um êxito na sua vida profissional. Desde pequenininho, a gente precisa pensar. Então, se na sua redação for sobre a inteligência artificial, ela vai desde a educação infantil até o ensino fundamental. Então, a gente meio que vai instrumentalizar essas crianças. Então, pensar nessas possibilidades de melindrar as nossas crianças para esse novo mundo que se abre, para ver aí as possibilidades de novas carreiras, né? Umas vão se desfazendo, vão, mas outras vão aparecendo. Então, é importante vocês colocarem, então, que a inteligência nos seus argumentos, tá, pessoal? Estou dando aqui definições de como argumentar sobre inteligência artificial dentro do campo educacional, ok? Então, nós temos aí que ela pode ser utilizada, mas ela não pode ser utilizada em todas as áreas, que a gente tem essa questão de alto índice de desemprego, porém, temos novos empregos aparecendo, que são, assim, essa nova geração que pode estar desenvolvendo essas novas habilidades na área de inteligência artificial, na área tecnológica, na área da educação, que vai aí ajudá-los a ter êxito na sua vida profissional. Nós temos aí, ó, desenvolvimento de habilidades específicas. Então, assim, a gente pode aí desenvolver habilidades, por exemplo, se a criança está com dificuldade na área de matemática, se a criança está com dificuldade na área de linguagens, a gente pode usar aí campos específicos, jogos e plataformas educacionais específicas. Então, se vocês quiserem dar alguns exemplos, né, podem colocar assim. Mas também a inteligência artificial e os jogos, eles auxiliam nesse desenvolvimento das crianças. Aí vocês podem colocar que temos a plataforma Khan Academy, nós temos a plataforma WordWow, que também é uma ótima ferramenta educacional. A gente tem os forms, né, as avaliações no laboratório de informática, se a escola permitir. Nós temos aí as questões de plataformas da matemática, que nós temos o Calcule Mais, nós temos vários canais, o YouTube, né, a gente precisa aí filtrar essas informações, mas o YouTube tem alguns canais de educação voltados para a criança, que são bem interessantes. Nós temos também na parte de educação infantil, principalmente quando a gente vai lidar com algumas questões aí. Por exemplo, um exemplo que eu vou dar, a gente vai falar sobre povos originários aqui um pouquinho, que é um outro tema que eu acho que pode surgir aí na sua redação. Nós temos vários desenhos brasileiros que traz aí a questão dos povos originários vistos deles. Então, nós temos a Tainá,
Nós temos o Panaxim e o Pachoá, que é um desenho feito pelo Carlinhos Brown. Então, nós temos um outro que chama Animais da Floresta, Animais Amazônicos, que também vai falar um pouquinho sobre a questão dos animais em extinção. Então, eles são bem lúdicos, são coloridos e vão auxiliar a repertoriar a nossa criança, que vão ajudar a auxiliar a ampliar esse repertório e tirar esse preconceito que a gente tem sobre alguns temas. Então, a inteligência artificial ela pode nos ajudar neste tema também. E nós temos aí, ó, a privacidade de dados. Então, se está no 5º ano, né? Eu estou colocando alguns argumentos que podem aparecer, que vocês podem aí complementar, tá? Se for trabalhar num 4º, num 5º ano, a questão do cyberbullying, a questão de fake news, quando vai trabalhar gênero textual, então jornalístico, aparecem as questões das fake news. Então, aí são temas que a gente pode trabalhar um pouquinho sobre a questão de privacidade de dados. E também é uma questão interessante, pessoal, levantar aí na redação quando vocês forem falar um pouquinho sobre esse assunto. Por quê? Porque hoje em dia as crianças têm muito acesso à informação, porém elas não estão sabendo filtrar essas informações. Então, a gente tem aí vários casos de disseminação, né? Que essa palavrinha é meio difícil, disseminação de vários contextos aí que aparecem nas mídias que realmente são fake news, ou então grupos de WhatsApp que são meio agressivos com as crianças. Então, tem essa questão da gente poder trabalhar com bullying nas escolas, com a questão de transparência das atividades, a transparência dos dados, utilizar essa ferramenta para o bem, para fomentar o bem. Ok? E aí, como eu falei, a transparência de dados. Esse é um exemplo do que pode aparecer. Trouxe outro exemplo aqui para vocês, um pouquinho, sobre aí as questões dos povos originários. Por quê? Temos uma nova lei, né? Vai cair com certeza no concurso de vocês, falando sobre a obrigatoriedade de ensino das questões indígenas e as questões afrodescendentes. Então, aí é uma questão que pode aparecer. Então, eu trouxe para vocês um enunciado, é mais ou menos, só porque eu acho que essas coisinhas podem aparecer aí na redação de vocês. A história, a cultura e a realidade dos povos indígenas no Brasil. Deixa eu fechar aqui, porque o meu trequinho aqui está aberto. Eu não consigo ler tudo. E ele não quer fechar. Tá bom, deixa aí então. Então, vou voltar aqui para vocês. Ah, fechou. Legal. A história, a cultura e a realidade dos povos indígenas do Brasil são grandes oportunidades para professores transformarem a aprendizagem em diferentes componentes durante o ano inteiro, e não apenas em datas comemorativas, como 19 de abril. Desde 2008, quando a lei, aí tem o número da lei, então vocês podem citar, se tiver anunciado alguma lei, algum dado específico, vocês podem citar, porque ele já está no enunciado, vocês não vão errar, porque ele já, é uma informação que já está ali clara e dada pela organização do concurso, tá bom? Então, foi sancionado o estudo de história de povos indígenas e se tornou obrigatório para as escolas do ensino fundamental e médio. 14 anos depois, ainda há muita dificuldade para o tema estar, de fato, inserido no trabalho realizado na sala de aula em todo o Brasil. Então, o que ele está trazendo? Ele está trazendo que a lei existe, ela já está aí há 14 anos, porém ainda ela é pouco difundida, ela é pouco trabalhada, ela é trabalhada apenas em datas comemorativas. Então, ele está fazendo aí ele está colocando que o argumento dele é que as escolas precisam, como as escolas, qual é o desafio colocado aí? Como as escolas vão trabalhar as questões que são impostas na lei de uma forma produtiva, de uma forma coerente, de uma forma que realmente vai fazer sentido para a vida das crianças. Ok? Então, esse ponto que ele está colocando aí para que vocês possam dissertar. E aí tem aí, considerando que o texto acima tem um caráter unicamente motivador, redige um texto dissertativo acerca do seguinte tema: a questão da dificuldade que hoje a educação apresenta em poder trabalhar com essas questões que já estão colocadas em lei, porém a escola vem trabalhando pouco ou timidamente. Então, alguns argumentos que vocês podem colocar aí na redação de vocês, tá bom? Um espaço ainda muito tímido, geralmente apenas em projetos. Então, a educação infantil, ela tem vários projetos que a gente vem trabalhando durante o ano. Professores aí, ou quem vai iniciar, sabe que a gente trabalha com projetos. Eles podem ser semestrais, eles podem ser bimestrais, mas eles trazem projetos, eles fazem temáticas para que a gente possa trabalhar. E uma dessas temáticas que a gente sempre trabalha são os indígenas, tá? Hoje a gente nem fala mais em índios, e povos indígenas também vai cair em desuso. Que eu vejo muito em discussão nos seminários que eu participo, congressos educacionais aí que eu participo, são povos originários. Então, é uma palavrinha aí nova que vocês podem colocar que vai estar correto dentro da temática, tá? E aí, o que acontece?
vocês podem colocar que é colocado apenas em... realmente tem escolas, tem situações que é realmente trabalhados apenas em projetos, para tirar essa questão das datas comemorativas, para que o calendário seja significativo e não trabalhar em cima só de datas comemorativas, que é uma crítica que a rede pública de Santo André faz. Tanto é que as coordenadoras, elas não querem que a gente trabalhe, as coordenadoras que eu falo, a coordenação, a Secretaria de Educação, ela prevê no seu currículo que a gente não fique embasado apenas nas datas comemorativas, mas assim em datas significativas. Então, sair desse calendário onde a gente vai trabalhar os povos originários apenas no dia 19 de abril. Não, a gente pode fazer uma feira cultural e pode trabalhar isso no decorrer de todo o ano, em algumas temáticas específicas, ou realmente com uma matéria, se o material didático, o PNLD, para quem é do ensino fundamental, vai trazer aí o material didático que vai trabalhar essas temáticas, principalmente história e geografia. Então, são coisas que dá para ir trabalhando ao longo do ano, não precisa ser focado num canto só, num mês só, numa data só e numa semana só. Então, vai trazer outras questões para vocês. Não carregar os estereótipos, né? Porque tem algumas escolas, não vejo isso mais tão fortemente na educação pública, mas vejo fortemente em escolas particulares, que no dia 19 de abril todo mundo pinta o rostinho, faz dois assim, e coloca lá, faz o cocar. Então, isso é um estereótipo, porque só quem usa cocar até onde eu sei, ali dos povos originários, onde eu estudei, só quem usa cocar são pessoas que têm visibilidade, é o cacique, é o pajé, e em datas específicas. Então, assim, todos usarem, todos fazerem, e a gente está falando de papel, a gente não está falando do material, então seria interessante sair um pouco desses estereótipos, né, de acreditar que os índios andam ainda seminus, que os indígenas ainda, índios, olha eu falando índios, ó, isso já não cai em desuso, mas que os indígenas andam seminus, que eles são... Quando a gente fala de estereótipo, a gente vai menosprezando um pouco essa cultura, a gente vai diminuindo essa cultura, a gente vai tirando os elementos que a enriquecem, tá? Tanto é que eu trouxe uma foto aqui, ó, de dois indígenas aí, quando eles vão pousar para fotos, pessoal, geralmente eles colocam seus ornamentos, tá bom? Não achei nenhuma foto que não tenham indígenas todos ornamentados e todos pintados, porque eles vão representar os seus... Nessa fotografia que a gente está vendo aqui, ela é carregada de significados. Então, todas essas cores que eles estão usando, todos esses adereços que eles estão usando, para a tribo, isso tem um grande peso cultural. É uma oportunidade de demonstrar a sua cultura. Então, eles vão colocar o máximo de elementos ali que eles puderem, tá? Então, assim, quando a gente não trabalha com estereótipos, a gente já está dando um peso de valor para essa cultura. A gente já está dando uma valorização para essa cultura. Então, os indígenas, eles estudam, eles leem, eles contribuem para a sociedade, eles são muito arraigados com a questão de sustentabilidade, eles têm essa questão de cuidado com a natureza, de preservação, e eles têm essa riqueza de saber das questões medicinais também na região onde eles vivem. Então, assim, é de uma riqueza muito grande. Então, quando a gente estereotipa, a gente vai tirando esse peso e vai deixando eles no raso, sendo que, na verdade, a gente precisava aprofundar. Lembrando que isso são argumentos que vocês podem colocar aí na redação. Então, é importante não trabalhar as datas comemorativas, porque isso não traz tanto significado, e sim é importante trabalhar as questões significativas durante o ano, quando não trabalhar estereótipos indígenas, porque a gente acaba tirando um pouco do peso da cultura. Valorizar a cultura indígena é valorizar os seus adereços, é valorizar a sua alimentação, é valorizar a sua linguagem. Então, são pontos que vocês podem colocar aí na redação de vocês, tá bom? Recorrendo ao passado. Então, o que acontece? O material didático, geralmente PNLD, a gente vai ver os povos indígenas geralmente no descobrimento do Brasil. E a gente recorre muito ao passado. Então, é importante trazer o passado, sim, trazer aí a questão do descobrimento do Brasil, mas também trazer a realidade dos povos indígenas hoje, né? Das aldeias sustentáveis e como esse povo vem aí sobrevivendo durante esses anos aí. Tá? E o quanto também eles não são as vítimas e também não são os vilões da história, né? Porque quando a gente começa a contar a história a partir os livros, né? Eles trazem a história do Brasil. Antes eles traziam somente a questão dos portugueses e viam os indígenas como seres sem almas, como seres que precisavam ser catequizados, como seres de pouca cultura.
Hoje, um pouco, vem essa imagem, ela já vem mudando, né? Fala um pouco sobre a questão dos escravos, mas não aprofunda muito. Mas eles trazem ainda essa questão de que os portugueses são os vilões da história e os indígenas são as vítimas dessa história. Então, assim, contar a história um pouco do lado também da questão da colonização, visando também a questão da valorização dos povos aí, ok? E indígenas que compõem essa sociedade, né? Então, aí dá para falar assim que os indígenas, eles têm agora eles têm, né? A sua vez, eles têm lugar de fala na sociedade, eles têm projetos, eles têm escritores, eles têm, como eu falei, que tem aí a questão da mídia, que tem alguns canais que trazem essa questão sobre a questão ambiental, sobre a questão de sustentabilidade da visão indígena, tá bom? Que são os verdadeiros donos da nossa terra aí. E o último que eu trouxe aqui para vocês, gente, vamos ver se ele vai carregar aqui. Porque onde está minha janelinha, deixa eu ver se eu consigo mudar minha janelinha aqui, porque a minha janelinha está a última. Eu quero passar o próximo. É esse, acho que tem mais o próximo aqui. Vamos ver se ele vai... Achei onde é. Estou apanhando aqui um pouquinho, mas achei. Então, o próximo que eu trouxe aqui para vocês, falando um pouquinho sobre a questão da violência nas escolas, que também é um outro tema que pode cair aí na redação para vocês, tá bom? Então, eu trouxe aqui um enunciado sobre uma reportagem que a Unicamp trouxe para falar um pouquinho. Como eu falei, gente, eles sempre vão repertoriar vocês um pouquinho. Vou ler aqui porque esse vídeo já está meio longo aqui para vocês, acho que está meio cansativo já. Então, ó, especialistas da Unicamp alertam que a violência dentro das escolas é reflexo da sociedade. Agressões nas escolas são reflexo de uma sociedade violenta. A opinião é da educadora da Unicamp em Campinas, Márcia Sigrots, que alerta para o investimento em um ambiente mais favorável para alunos, no sentido de evitar a violência dentro da sala de aula, além dos dados alarmantes da violência física e verbal. Hoje também se manifesta a violência digital. Ainda que as tecnologias digitais contribuem no processo de ensino-aprendizagem, sabemos que todas essas ferramentas têm a sua complexidade e, por isso, exige mediação. Na visão do Gustavo, médico psiquiátrica, uma problemática contemporânea que vem se alastrando nas escolas é a violência, que acontece através de mídias sociais, como WhatsApp e Instagram. Gustavo aponta que os meios tecnológicos permitem que as pessoas, sejam adultas, crianças ou adolescentes, percam os filtros sociais. Então, essa também é uma questão que está muito vigente na educação hoje. Então, o que o enunciado está trazendo aí, pessoal? Um problema que a educação vem enfrentando, não é de hoje, está trazendo que aí uma questão sobre a violência digital também está acontecendo dentro das escolas. Então, dentro dessa temática, dentro desses argumentos que a Unicamp trouxe, eles querem que você fale sobre o assunto. Então, você vai iniciar um pouquinho falando sobre esse assunto, sobre a questão da violência na escola. Você pode até pegar um trechinho aí do que o enunciado vem trazendo para a gente, tá bom? Então, assim, você pode colocar e sempre em terceira pessoa, tá? A redação nunca pode ser eu acho, eu penso, eu falo, não. Acreditamos, fala, sempre nós ou eles e elas, nunca é no pessoal, tá? Então, acreditamos, falamos, pensamos. Então, acreditamos que a violência na escola é realmente algo que deve ser preocupante tanto para a sociedade quanto para as escolas, né? Tanto para a sociedade civil como para dentro das escolas. Temos aí vários dados de situações muito tristes que vêm acontecendo dentro das nossas escolas, com os nossos alunos, com os nossos professores. Falar um pouco dessa vulnerabilidade que a gente vem sentindo enquanto educador, enquanto professor. Se você não está ainda dentro da área da educação, você pode falar dessa vulnerabilidade que você vê. Mas para quem vive, você tem voz, né? Você tem voz de fala aí para poder argumentar um pouquinho sobre essa insegurança que tanto as famílias, quanto os professores, quanto os educadores sentem de deixar os seus filhos dentro de um ambiente que hoje nós sabemos que não é tão protegido, não é tão... Como é que a gente pode colocar? Dentro de um ambiente onde
são mais suscetíveis a essas questões de resolver os nossos conflitos por meio de agressões. Então, o que acontece? A mídia, né, o WhatsApp, o Instagram, você está atrás de uma tela, então isso lhe dá a liberdade de falar o que você quiser. E às vezes ser hostilizado, né, em rede social, isso pode desembocar dentro da sala de aula de uma agressão física contra um professor, contra um amigo, contra um determinado grupo de pessoas. Eu não gosto daquele grupo, ou eu não gosto de determinado grupo, e isso é muito ruim. Tá? Tanto para a questão, a gente consegue ter a visibilidade clara sobre as deficiências que essa criança, que esse adolescente, que esse cidadão que está em desenvolvimento, ele vem apresentando, que ele não consegue resolver os seus conflitos por meio do diálogo, e ele vê a agressão como uma única solução. Então, a escola tem esse papel, como a sociedade como um todo tem esse papel de, sim, fomentar esse assunto, de conversar sobre esse assunto, de debater sobre esse assunto, para que a escola possa qualificar um pouco mais o seu ambiente, tornar esse ambiente um pouco mais seguro e educativo, porque esse é o intuito da escola, educação. Então, assim, há de se também ter barreiras e limites. A gente também não pode trazer, por exemplo, colocar um batalhão da polícia dentro da escola. Né? A gente tem que sim trazer segurança para os nossos alunos, tem que ter o aluno tem que sentir que aquele ambiente é um ambiente seguro. Aquele agressor que está pensando em fazer ele se sentir intimidado, né? Então, assim, ter outros artifícios dentro da escola que não caracterize a escola como se ela fosse algo que fosse assim, só tem bandido lá dentro, tá cheio de polícias aqui, estamos sendo tratados como bandidos. E não é essa a intenção é garantir a segurança de todos. Tá? Porque tem crianças e tem ainda, principalmente o agressor, ele vai colocar esse tipo de argumento. Mas na nossa redação, a gente volta ali para as questões. Então, assim, um espaço muito tímido de discussão. Então, assim, tratar desses assuntos, a gente trata como uma reportagem, a gente trata, mas geralmente a escola, quando vem com esse trabalho, ela vem com esse trabalho ainda muito tímido, porque se esse trabalho realmente fosse feito, se ele fosse... E também a gente está iniciando, né? Porque a violência na escola, ela sempre existiu, mas agora com a questão da mídia, com a questão das redes sociais e dessa velocidade, é muito mais fácil da gente poder aí ver, sentir o que está acontecendo, perceber e conseguir coibir com mais rapidez também. Ou então, assim, evitar, né? A gente vai aí fechando um pouco as lacunas, trazendo essas discussões para tentar aí evitar ao máximo que seja recorrente, durante aí o período acadêmico dessa criança dentro desse ambiente educacional. Tá bom? Outra coisa que vocês podem colocar são os carregados de estereótipos, como eu coloquei, né? Então, assim, não estereotipar, não achar que toda criança que tem, por exemplo, a característica de uma criança, aconteceu algum evento dentro de uma escola, e aí temos a característica de tal criança. Então vamos estereotipar. Geralmente são meninos. Eu estou colocando, tá, gente? Estou dando só um exemplo. Eu não sei, nem tem embasamento teórico para falar, mas, por exemplo, são meninos de determinado grupo, de determinada classe social, ou são meninas de determinada classe social, de determinado grupo. Então, é importante que a gente trabalhe isso dentro da escola. Então, como é que eu posso colocar isso na minha redação? Então, eu posso iniciar falando um pouquinho sobre que é muito triste o que está acontecendo dentro das escolas. E aí, dando sequência às nossas atividades, é importante pensar que o nosso trabalho, ele é árduo, ele é de formiguinha, ele é muito tímido ainda dentro das escolas, que nós devemos evitar os estereótipos, nós devemos evitar esse tipo de situação de discussão, e sim ampliar a discussão socioemocional, trazer aí vídeos de motivação, trazer aí projetos que possam motivar essas crianças a realmente se apropriar daquele ambiente escolar, de ter uma questão sobre autonomia, sobre gestão democrática, onde eles possam aí fazer a gente chama de um combinado pedagógico, a gente sempre faz, mas aí a gente retoma esse combinado pedagógico, ver aí quais são, onde eu posso recorrer quando eu estiver com algum problema, quais são os grupos de apoio, então, assim, alguns projetos que a escola pode me trabalhando. E aí concluo que, tem sempre que ter a conclusão aí da nossa redação, concluo que as ações são pertinentes, que a educação precisa ser aliada
a outros segmentos sociais para que essa diminuição, ou pelo menos essa não recorrência, não ter nas escolas violência e também ter essa diminuição de casos para que a gente possa ter um ambiente seguro. Pronto, você fechou aí a sua redação. Ela fica aí, ó, bonitinha, fechadinha. Tá? Eu trouxe aqui para vocês também a questão aqui, ó, algumas dicas para vocês aí que eu acho importante, tá? Tenho aqui algumas coisas que vocês podem usar, algumas palavrinhas mágicas que vocês podem usar aí na redação de vocês. Pois, porque junto, porque você tá, quando porque junto é porque você está respondendo uma questão. Por enquanto, uma vez que são palavras de ligação para você continuar falando do assunto e esse assunto não ficar repetitivo, tá bom? Já que, em virtude de, tá? Lembrando que eu vou deixar esse material para vocês, tá? Muito se tem discutido, muito se discute sobre a importância de tal assunto, pode-se afirmar em razão, observando o cenário. São alguns exemplos de algumas palavras que vocês podem usar aí na redação enquanto vocês estão redigindo, tá? Só para revisar um pouquinho, gente. O que eu recomendo a vocês? Quando a gente vai começar o concurso público, a nossa cabeça tá fresquinha. E a gente sabe que a gente vai ter aí pelo menos umas 2 horas para pensar aí um pouquinho sobre as questões de xizinho, as alternativas. Então, o que eu sempre faço? Eu sempre comecei pela redação. Porque eu acho que começar pela redação, eu vou lendo, eu já estou mais interessada, meu cérebro não está cansado, porque vai chegando uma hora que o cérebro da gente fica cansado, a gente fica com dor de cabeça, começa a dar tudo. Principalmente quando o tempo vai passando e você vê que não vai chegando. E aí você ficou muito tempo numa pergunta, ficou muito tempo numa questão, ficou pensando porque o enunciado era muito grande, e aí na hora de fazer redação eu estou com a mente cansada, e aí eu faço qualquer coisa, e aí eu fico errando, ou eu fico colocando coisas que não tem nada a ver. Então, eu sempre começo pela redação. É uma dica que eu dou. Sigam se vocês acharem assim seguros para fazer isso, ok? Ter um rascunho em mente. Então, é importante que vocês tenham essas palavrinhas em mente. Já para quê? Para que vocês se fiquem mais seguras na hora de ter que escrever, tá bom? Sempre escrever em terceira pessoa. Acreditamos, muito se fez, muito se falou. Esse cenário apresenta. Então, colocar essas coisas, não colocar o eu acho, eu penso, eu não penso nada. Bom? E através, por meio, são palavras que são importantes aí. E revisar a pontuação. Pessoal, muito importante. As pessoas às vezes esquecem de revisar a pontuação, porque na nossa cabeça está tudo gravado. Na nossa cabeça a gente está escrevendo, mas a gente está escrevendo para alguém. E esse alguém precisa entender a nossa mensagem. Então, isso precisa ser claro para essa pessoa que está lendo, não pode restar dúvida. Então, o texto ele precisa ser clean, a gente fala, né? Ele precisa ser claro, direto, específico, não ficar se repetindo a mesma coisa que você vem falando. Já falou uma vez? Falou, tá falado. Passa para o próximo. Se você vê que você está se repetindo, vão achar que você está enchendo linguiça, que você não domina o assunto, que você está falando mais o mesmo. Sabe aquela pessoa que fala e não fala nada? Então, esse tipo de redação não é legal. Você precisa ter claro o que você está falando, você precisa ter aí claro o que você está querendo dizer, e você precisa ler, precisa ver se tá, a vírgula está lá. Por isso que eu falo, começar pela redação, porque a sua cabeça está fresca. Então, vê onde está esse emprego dessa vírgula, vê se você colocou o ponto final, vê como é que está a organização desse parágrafo, vê como é que está a estética do seu texto, para que ele seja rápido, claro, específico e mostre que você tem o domínio do assunto do que você está falando. Pelo menos no mediano, não precisa ser no raso e não precisa ser no máximo, mas o mediano que você está falando. Então, 3 parágrafos para mim são mais do que suficientes, tá bom? E eu coloquei aqui também a questão dos links, tá, pessoal? Da onde eu tirei todo esse material aí. Eu vou disponibilizar para vocês aí os links onde vocês podem acessar na íntegra os pedacinhos das coisas que eu trouxe. Eu espero ter ajudado. Eu sei que esse vídeo ficou meio longo, mas eu espero ter colaborado aí com a redação de vocês. E até o nosso próximo vídeo.